Amém? Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 17, verso de número 22. Diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Então vamos de novo. Jesus dizendo, Jesus está orando, né? E ele diz ao Deus Pai, em sua oração: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Então, irmãos, vejam bem, vamos orar. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu oro agora, Pai, pela revelação da Tua palavra. Oro, Pai, para que toda artimanha do inferno contra, Pai, o povo que aqui se reúne em Teu nome, Pai, seja agora neutralizado e afastado. Que o inimigo não consiga roubar, matar e nem destruir nada. Pai, que essa palavra chegue ao nosso coração de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só que versículo maravilhoso. Jesus, ele recebeu glória de Deus. E aqui ele está dizendo que ele deu essa glória que ele recebeu de Deus, ele nos deu. Então você tem aí dentro de você, no seu espírito, na sua alma, uma glória que vem dos céus, que vem de Jesus. Eu sei que nós ensinamos que a gente não pode ser orgulhoso, Deus não tem parte com orgulhoso. Nós rejeitamos profundamente, completamente, toda a glória humana, e isso está certo, mas nós temos que aprender que existe uma glória de Deus que habita dentro de nós, e isso nos faz ser pessoas especiais, não melhores, mas especiais. Você tem que entender que existe algo muito bom, valioso, poderoso dentro de você, e que veio de Deus. Essa glória de Deus habita dentro de você. Então, você não pode querer aparecer por algo que você fez com o seu braço, com a sua força, com o seu dinheiro. Isso é glória humana. Mas aquilo que Deus te deu, a glória que vem dos céus, você não precisa ter medo de usar. E você não precisa ficar escondendo, nem fingindo que não tem. Você tem uma glória que veio de Deus. Essa glória que vem de Deus, ela se traduz em ministérios, em dons, de muitas formas. Irmãos, você é um ser especial para Deus, exclusivo para Deus. Nós somos, assim, alvo do amor profundo de Deus, tanto que Ele nos dá a sua glória. Tem coisas que nesse mundo, que só você vai fazer, se você agir de acordo com essa glória que você recebeu dos céus, que é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, que é os dons de Deus, que é a luz do céu, que é a paz, que é o amor. Todas as coisas que Deus te deu, faz de você uma pessoa diferente, uma pessoa especial. Eu estava conversando com um jovem da igreja hoje, ele falou assim: pastor, lá no meu serviço o negócio é desse jeito. Eu falei: lá no seu serviço é desse jeito, mas você não é lá do seu serviço, você é do céu. Então você conversa diferente, você age diferente, você reage diferente, porque é uma glória sobre você. O diabo te odeia, não é à toa não, porque você é portador da glória de Deus. Aonde você chega, Deus chega. E como eu estava dizendo, há dons que Deus te deu, que só deu para você. Há habilidades que Deus te deu, só deu para você. Há coisas que você tem que fazer nessa terra, que é só você que vai fazer. Mas o diabo veio matar, roubar e destruir. Aí o diabo fala: não é para você, você não dá conta, isso não vai funcionar com você, e você se encolhe. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas existe uma fé reversa, quando você acredita nas palavras de Satanás. Aí em vez de você romper, vencer e avançar, você se encolhe, porque você está ouvindo, acreditando e até falando as palavras de Satanás. Mas irmãos, eu quero que você entenda nessa noite, se você não tem nenhum ministério,
Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei, meu ministério não é com música, lá no louvor, não é ensinar as crianças, não é pregar, eu não sei por que eu estou na igreja, para fazer o quê? Mas pode ter certeza, Deus não errou quando te fez, Ele fez você um ser especial. Se você está entendendo, né, numa forma humana de falar, que você não tem ministério nenhum, você, a partir de hoje, vai ter um ministério. E tem nome esse ministério, chama Ministério da Fé. Diga, eu sou do Ministério da Fé. Eu sou descendente espiritual de Abraão. Abraão, o pai da fé. Eu sou ministro da fé. Você, irmãos, é aquele cara que chega no serviço e resolve as coisas, porque você tem fé, porque você chega, fala, e você acredita que vai acontecer, e a coisa acontece, e você passa a ser um representante da glória de Deus. Quando você chegar, as pessoas vão celebrar a sua chegada, porque você traz a glória de Deus, porque você, quando chega, Deus chega junto. Você não chega sozinho, você não está sozinho. A palavra de Deus prometeu a você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então você é do ministério da fé. Primeira coisa, você tem que acreditar nisso. Você acredita nisso? Tem muitas coisas aí que nós precisamos aprender sobre o ministério da fé. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas hoje eu quero lançar alicerce, uma base para você ser do ministério da fé. O povo está falando que não vai ter jeito, você fala que tem jeito porque Deus é bom, e você crê, e lá na frente a coisa dá certo, e o pessoal fala, não é que é verdade? Parecia impossível, mas o nosso Deus não tem esse negócio de impossível com Ele não. Agora tome muito cuidado, irmãos, com o rótulo que Satanás coloca em você, o julgamento das pessoas. As pessoas te julgam pela sua aparência, pela sua roupa, pelo seu jeito de falar, mas isso não tem nada a ver com você e Deus. Eu quero tomar liberdade, pedir sua licença para passar um vídeo. Pastor, agora está cheio de vídeo, né? Teve vídeo do avião no domingo passado, mas tem outro vídeo para você hoje. Você tem que entender que a glória de Deus habita dentro de você. Lá no Velho Testamento, a glória de Deus ficava na Arca da Aliança, lá dentro do Santo dos Santos. Jesus veio e rasgou o véu, a glória de Deus habita dentro de você. Diga, a glória de Deus habita dentro de mim. Está faltando feijão, mas a glória de Deus habita em mim. Está tendo problema, mas a glória de Deus habita em mim. O inferno não pode, irmãos, com a glória de Deus. Não deixe o diabo te diminuir, você é filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Foi por você que Jesus morreu na cruz, porque você é valioso. Vamos ver ao vídeo, Juninho vai nos ajudar. Você vai ver uma pessoa fazendo o que ela nasceu para fazer. A little bit nervous. That's okay to be nervous. It's totally understandable. What's your name? Courtney. And how old are you? 13. 13. What's your favourite subject in school? Music. What kind of music? I don't know. You're very sweet. And I'm guessing you're going to be singing for us? Yeah. Listen, don't be nervous. I know this is a big stage and there's lots of people here, but you're here for a reason, so go for it and good luck. Thank you.
Amém. Pode cortar, gente. O finalzinho ainda é interessante, depois você vê lá na internet. Mas a menina chegou totalmente derrotada. Foi julgada pelas suas roupas, pela sua expressão corporal. Mas essa menina nasceu para cantar e dançar. Eu não sei o que essa música fala, se for algo que não agrada a Deus, eu já estou pedindo perdão. Mas eu queria te mostrar a glória. Quando o Filho de Deus, ele faz aquilo para que ele foi criado para fazer, a glória de Deus se manifesta. Deus é glorificado. E você não é pior do que essa menina, não. Há algo em você muito especial. Há algo em você muito valioso, que só você pode fazer. Mas muitos de nós estamos encolhidos, sem fé e derrotados, porque achamos que somos coitadinhos. Hoje aqui no Café da Manhã com Jesus, uma senhora chegou com um jovem, um rapazinho, um adolescente, falou: pastor, dá uma cesta para ele, porque olha, até a sandália dele arrebentou. O que tem a ver a sandália arrebentar com ganhar uma cesta? Mas as pessoas pensam assim, que por ser coitadinhas, vão ser favorecidas. Mas Deus não criou um homem para viver mendigando. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Certo? Então tem coisas que você vai fazer que vai animar as outras pessoas que estão perto de você, vai animar a igreja, vai animar até o céu. Porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Agora, só quem consegue fazer essas coisas é quem é da fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E o que significa isso, pastor? O justo viverá pela fé. Significa que o justo é guiado pela fé, ele é guiado e dirigido por aquilo que ele acredita na palavra de Deus. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele tem uma fé coerente. Na quinta-feira eu falei sobre esse negócio de ter uma fé louca. A fé que Deus quer que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos, não é uma fé louca, daquela pessoa que vai lá no shopping, pega o cartão de crédito e explode o cartão de crédito e fala: não, eu tenho fé que eu vou pagar. Isso não é fé. Isso é falta de coerência, de inteligência. Isso é falta de bom senso. Mas o justo vive pela fé de uma forma coerente, de uma forma obediente. O justo vive pela fé quando ele é obediente. Você é obediente? É? Eu sei que aqui todo mundo é. Só noutra igreja, bem longe daqui, é que outros vocês não são. Mas aqui todo mundo é obediente, porque o justo vive pela fé quando ele é obediente, quando ele crê na palavra de Deus, quando ele se dirige pelo Espírito Santo, quando ele confia em Deus, quando ele ama a Deus sinceramente, quando ele ama a sabedoria divina, ele se pauta pela sabedoria que vem dos céus. Jesus nos deu a glória do Pai. Sabe quando que o justo consegue viver pela fé? Quando a palavra dele é verdade, quando ele diz sim, quando é sim, e não, quando é não. O justo que vive pela fé é o justo que não mente. Ele só fala a verdade. Não interessa se vai dar prejuízo para ele, se vai trazer dificuldade. A verdade é o que sai da boca dele. Sim quando é sim, não quando é não. E Jesus diz: porque o que passa disso vem do inferno, é de procedência maligna. Por isso, meus irmãos, cuidado, muito cuidado com o que você fala, com o que você fala. Cuidado quando você é abordado por outros irmãos da igreja, não nessa igreja, noutra igreja bem longe daqui, que os irmãos se reúnem para fofocar, para falar mal de alguém,
para falar mal do pastor. Cuidado, o que sai da sua boca é algo muito sério. Quando você faz comentários sobre seus filhos, quando você faz comentários sobre a sua esposa, sobre o seu marido, cuidado com o que sai da sua boca. O que eu faço então, pastor? Concorde sempre com Deus. Fale só o que Deus fala, porque era isso que Jesus falava, que ele fazia. Ele fala: eu falo o que eu vejo o Pai fazer, eu falo o que o Pai faz. Então não invente. Não, pastor, mas aquela irmã lá, ela é verdade. Se é verdade, se é mentira, eu não sei, você não é juiz na vida dela. Deixa Deus ser o juiz. Concorde com Deus plenamente, seja obediente, convicto. Lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor. Se de que forma que você vai ouvir a palavra de Deus? É de qualquer jeito? Não, é atentamente. Está escrito lá: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, Não, pastor, eu nem queria pecar, mas aí eu fui naquele churrasco, naquela festa de aniversário, aí meus parentes estavam lá, e eles falam bobagem, aí quando eu vi eu estava falando também. Atento a cumprir com a palavra de Deus, a obedecer, guardar todos os seus mandamentos que foram ordenados no texto aqui, que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará. Quem que te exalta? Deus. Quantas pessoas já vi falando? Eu saí da igreja porque o pastor não me valoriza. O pastor não está aqui para valorizar ninguém, não. Você vai ser valorizado por Deus, porque você ama a Deus, você segue a Deus, você acredita em Deus, você espera em Deus, e o pastor não tem nada com isso. Não, o pastor não valorizou e eu saí. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. De que jeito? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Você não precisa correr atrás da bênção. Se você ouve, se você obedece atentamente a Deus, as bênçãos vão te alcançar. Elas vão achar seu endereço. Elas vão atrás de você. Eu tenho um amigo pastor que ele ama sair atrás de profeta. Ele pega o carro e sai pela cidade procurando um vaso, um profeta. Já tenho muita liberdade com ele, já questionei muitas vezes. Ele falou: rapaz, Deus não sabe o seu endereço não. Se ele quiser mandar um recado, ele vai te mandar lá na sua casa. Ele sabe o bairro, a rua, o número, o apartamento, o endereço da igreja, logo, a hora que você vai estar lá, ele te acha. Mas é o jeito dele. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Todas as bênçãos, não é qualquer bênção, é todas as bênçãos te alcançarão. Você será bendito na cidade. Bendito significa abençoado. Você será abençoado na cidade, você será abençoado no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, os teus filhos serão abençoados. De que jeito que meus filhos vão ser abençoados? Se ouvir a voz de Deus atentamente e obedecer, meus filhos serão abençoados. E o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, até os animais, irmãos, são abençoados quando você obedece a Deus. As crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao sair. Aí, quando a gente vai lá no texto original, para entender melhor o que quer dizer atentamente ouvir a voz de Deus, aí sabe o que tem lá? Atentamente é ouvir com inteligência. Deus espera que seus filhos ajam com inteligência. Deus nos deu um cérebro, irmão, fantástico, e Ele espera que a gente use. Ouvir com inteligência, ouvir inteiramente. Você já escutou alguém dizer assim: não, o pastor falou isso, mas eu acho que não é bem assim não. Não, na Bíblia está escrito, mas a Bíblia foi escrita há muito tempo. A Bíblia talvez precisa ser aí editada, atualizada. Não, você tem que ouvir com inteligência, inteiramente, completamente,
decididamente, rapidamente e cada vez mais. É a ideia que traz no texto original em hebraico: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor. Ouvir atentamente é tudo isso: inteligência, inteiramente, completamente, decididamente, rapidamente e cada vez mais. Seja rápido, irmãos, para obedecer a Deus. Seja rápido para fazer a vontade dele. Por quê, pastor? Porque a bênção só vem depois da obediência. Deus falou: se vocês obedecerem, as bênçãos virão. Deus não falou: as bênçãos vão vir, aí você obedece. Não. Com Deus não funciona assim. Primeiro você obedece. Dessa forma que eu acabei de falar, depois as bênçãos chegam. E ele sempre disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estava lendo Josué 1, é impressionante. Deus fala em 9 versículos, Deus fala 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso. No mesmo, irmão, não é nem no capítulo, só nos primeiros 9 versículos: ser forte e corajoso. E por último ele fala: ser muito forte e corajoso. Isso é importante quando você obedece de uma forma decidida. E eu estou falando de Josué, e Deus não falou só isso para Josué. Ele falou: ser forte e corajoso 3 vezes. E depois ele disse: pois eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ninguém vai poder te resistir. Josué obedece toda a lei e não se desvie nem da esquerda nem para a direita, para que você prospere. Qual que era a condição para Josué prosperar? Seguir retamente, obedecer de uma forma corajosa, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, cumprir fielmente o que está escrito. Irmãos, a fé, nós que somos do ministério da fé, a fé ela chega primeiro na nossa mente, mas ela precisa chegar ao nosso coração. E como que a fé sai da mente e vai para o coração? Quando você começa a falar. Quando você começa a falar. Quando você começa a declarar. Quanto mais você falar, quanto mais você declarar, mais rápido sai da sua mente, chega no seu coração. Quando chega no seu coração, energia, gera energia espiritual na sua vida. A Bíblia diz que Deus é um Deus de graça, e nós temos descoberto uma coisa: graça, irmãos, eu sempre tenho ensinado que graça é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Mas sabe uma coisa? Não é só isso. Graça, além de ser o favor de Deus na nossa vida, é a disposição de Deus em te abençoar. Quando se fala a graça de Deus está sobre minha vida, significa que você está recebendo o que não merece, e Deus está disposto a usar o poder dele, o poder que fez o universo, para te abençoar. Isso é forte. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, traz outra revelação muito interessante sobre a graça. A graça e a paz vos sejam multiplicadas. A graça é algo que pode ser multiplicado. Logo, um pode ter mais que o outro. Como que a graça se multiplica? Pedro responde: pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quanto mais você conhece Deus, mais graça na sua vida. Quanto mais você conhece Jesus, mais graça na sua vida. A graça se multiplica através do conhecimento de Deus e de Jesus. Mas o abençoado não quer ler Bíblia, o abençoado não quer ir na igreja, ele não ora, e aí ele não conhece a Deus. E se não conhece a Deus, graça não multiplica. Graça multiplica através do conhecimento. Está escrito na Bíblia e não foi eu que escrevi. E Pedro continua no versículo de número 4: pelos quais nos tem sido doada a sua preciosa e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja bem, irmãos, a glória de Deus habita em nós. Diga: a glória de Deus habita em nós. A graça pode ser multiplicada.
E nós nos tornamos coparticipante da natureza divina. Diga, coparticipante da natureza divina. Então vamos devagar, porque é muita coisa. Nós somos do ministério da fé, amém? A glória de Deus habita em nós. Se obedecermos atentamente, as bênçãos nos alcançarão. Deus nunca nos deixará e nunca vai nos abandonar. Não podemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. E, conforme Deus falou com Josué, não deixes de falar as palavras deste livro, para a fé sair da sua mente. Pastor fala, você acredita? Não, o pastor falou, está escrito na Bíblia, é verdade, mas só está aqui, não chegou no seu coração. Precisa que há uma jornada da fé, da sua mente até o seu coração. E aí Deus ensina Josué, não deixe de falar as palavras deste livro, não deixe de quê, irmão? Falar. Fale Bíblia, não é para fofocar não, para falar Bíblia, não é para falar piada imoral, nem fofoca, nem mentira, falar Bíblia. Não deixe de falar das palavras deste livro, medita nela dia e noite. O que é meditar? Eu vou te ensinar o que é meditar. Quando você fica preocupado com alguma coisa, uma conta que tem que pagar, e você fala, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? E você perde o sono, porque você não sabe como é que vai pagar essa conta, você está meditando no problema. Não medite no problema, medite na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele suprirá todas as suas necessidades. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. Então meditar é isso, é ficar remoendo isso na sua mente e falando, você tem que falar. Medite dia e noite nessa palavra, cumpra fielmente o que está escrito. E aí o que Deus fala para Josué? Ninguém poderá ficar diante de ti, te resistir, se você for forte, corajoso, meditar na palavra de Deus dia e noite. Ninguém vai poder te resistir. E aí Pedro vem e fala que nós somos coparticipantes da natureza divina, que a graça está sendo multiplicada sobre a nossa vida. Então a glória de Deus está em você, e você é coparticipante da natureza divina. Há algo da natureza, do caráter de Deus, do perfil de Deus que habita em você. Você não pode deixar o diabo tirar isso de você. Em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 4, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos seus pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, você aceitou Cristo Jesus? Então Ele habita em você. Se Ele habita em você, o resplendor da glória está em você. Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele habita em você. Então isso reflete na sua vida. E você tem que falar sobre isso. Você tem que crer sobre isso. A Bíblia diz que a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Veja que Deus resolve essas questões sempre com a palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10, 8. A palavra da fé que pregamos, se é que com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Tem algum salvo aqui?
Irmãos, mas a palavra salvo na Bíblia, sozo em grego, ela não significa só ir para o céu. Significa, além de ir para o céu, ter saúde, ser próspero e ser liberto. Por isso Jesus veio, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. Morreu na cruz, não só morreu, ele morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, ele habita dentro de você, a glória de Deus habita dentro de você. E você, além de ir para o céu, é próspero, é curado e é liberto. Diga: próspero, curado e liberto. Jesus também lá em João 15, 7 e 8 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras, ao tanto que é importante você falar a Bíblia. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Vocês precisam falar essa palavra que veio dos céus. Irmãos, sem palavra, sem fé. Sem fé, sem milagre. Diga: sem palavras, sem fé. Sem fé, sem milagres. E quando o milagre acontece na sua vida, é o que a Bíblia acabou de dizer: Deus é glorificado. Se a palavra de Deus está em você, a vontade de Deus está em você. Tem muita gente que fala: pastor, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida está na palavra dele. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Quanto mais você se aproximar, quanto mais você se encher de Jesus, mais a vontade de Deus vai estar dentro de você. Aí vai ficar fácil para você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Certa vez Jesus diz: o homem mau, está lá em Mateus 12, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O homem bom, vou voltar um pouquinho, o homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Olha só, vamos prestar atenção aqui. Jesus está dizendo que o homem bom tem um tesouro e que desse tesouro ele tira coisas boas. O homem mau também tem um tesouro e desse tesouro ele tira coisas más. Só que aí vem a sequência. Depois de dizer isso, Jesus diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas terão que dar conta a Deus no dia do juízo. Então, a chave nesse versículo, se você consegue coisas boas ou se você consegue coisas más, é a questão das palavras. As palavras que você usa. Hoje aqui no Café da Manhã com Jesus, eu falei: tem muita gente aqui que acorda cedo dentro de casa e começa a xingar dentro de casa. E aí, se você xinga miséria, miséria vem. Se você xinga desgraça, desgraça vem. E desgraça tem um problemão, né? Porque o que é desgraça? É falta da graça. Então, se você começa a xingar dentro da sua casa, essas coisas ruins, que saiu da sua boca, lembra que você tira coisas boas ou coisas más, de acordo com o que você fala. É o que diz a Bíblia. E Jesus diz: a todas as palavras que você proferir, toda palavra frívola, toda palavra inútil, você vai ter que dar conta a Deus daquilo que você falou. Não, pastor, mas estava na festinha lá, estava só conversando. A Bíblia não faz nenhuma ressalva, diz toda palavra. Toda palavra que você falar, você vai ter que prestar conta dela. Irmãos, isso é tão perigoso, nós temos que ir lá no livro de Jó. Jó diz: aquilo que eu temo me sobreveio, e o que eu receio me aconteceu.
Veja, presta atenção que usa num versículo só, um versículo pequeno, aquilo que eu temo e aquilo que eu receio. Aí quando você vai no original, a ideia aqui é assim: Jó temia extremamente, excessivamente. Jó tinha um medo extremo, e o medo não faz parte do amor de Deus, dos planos de Deus para a nossa vida. E porque Jó tinha medo, ele falava, e o que ele falou aconteceu. Paulo, ele escreve a Timóteo, presta atenção aqui comigo para a gente encerrar. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1: pela recordação que eu guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Então Paulo, ele está querendo animar Timóteo, e ele fala: Timóteo, você é neto de uma mulher de Deus, e você é filho de uma mulher de Deus. Então isso traz uma herança especial, espiritual sobre a sua vida. Estou certo que também habita em ti. Então Paulo está dizendo: a fé que a sua avó tinha, a fé que a sua mãe tinha, está em você, Timóteo. E o que tem, Paulo? Por essa razão te admoesto, reavive o dom que Deus colocou em ti. Tem versão que diz: agite o dom de Deus em ti. A pastora, quando estava orando aqui, ela falou que nós devemos agitar, reavivar os dons que Deus nos deu. Pastor, não tem dom nenhum. Tem sim. Você tem o dom da fé. A fé move montanhas, a fé traz o céu até a terra, a fé faz milagres, a fé transforma tudo. Então para de achar que você é um coitadinho, como esse menino que esteve aqui hoje de manhã, com a sandália arrebentada. Você é filho de Deus. A fé em você. Agite aquilo que Deus colocou dentro de você. Lembra quando você se converteu? Era novo convertido, recém-batizado, você era fogo, né? Agora você está assim mais para a cinza, né? Agite, sopre a cinza. Abane essas brasas, faça o fogo brotar novamente. Porque você não nasceu para ser um coitado. Você nasceu para manifestar a glória de Deus. Ainda que as pessoas te julguem, isso é problema delas. A glória de Deus habita em você. E sabe como que a glória de Deus chegou até você? Na cruz do Calvário. Quando Jesus trocou de lugar com você, quando Jesus te salvou, quando Jesus te deu o Espírito Santo, quando Jesus te deu saúde, quando Jesus te deu prosperidade e te libertou do inferno. Você não foi criado por Deus para ser cativo do poder do inferno. Você foi criado por Deus para ser mais que vencedor, para operar o poder de Deus na terra. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou chamar aqui a equipe de louvor, vou chamar aqui os diáconos e nós vamos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor.